Governo de São Paulo diz que usará pedágio para aplicar multas. Bancos públicos reduzem as taxas de juros das principais linhas de crédito. Rixa entre torcedores de time adversários acaba em morte. Será que a nova lei das calçadas está sendo obedecida? A exposição Let's Rock na Oca atrai milhares de pessoas. Criminosos fazem arrastão em prédio de Moema. Agora no Informe SP. Boa tarde. Boa tarde. A nova lei para as calçadas da cidade de São Paulo pretende fazer com que inquilinos e proprietários de imóveis consertem os passeios que estejam danificados e que apresentem perigo para os pedestres. Um mês após entrar em vigor essa nova lei, os problemas continuam. Desde o início do ano, entrou em vigor na cidade de São Paulo a Lei das Calçadas, que prevê a regularização e acessibilidade das vias. A medida deve trazer mais segurança ao pedestre. Porém, 3 meses após o início da fiscalização, ainda existem muitas irregularidades. De acordo com a lei, uma calçada deve ter a largura mínima de 1,20 m, o que antes eram 90 centímetros, e deve ser dividida em faixas. Essa calçada, por exemplo, possui 2,5 m. Ela deve ser dividida em 3 faixas, como veremos a seguir. Partindo do meio-fio, deve existir uma faixa de serviço com largura mínima de 75 centímetros e onde devem estar dispostos os postes, rampas de acesso para veículos, telefones, lixeiras e bancos. Em seguida, a faixa livre com largura mínima de 1,20 m é destinada exclusivamente para a circulação de pedestres. E, por último, a faixa de acesso. Essa não tem largura mínima e só existe para calçadas com largura maior que 2 metros. Fica localizada em frente ao imóvel e pode conter rampa, vegetação, toldo, desde que não atrapalhe o acesso. E o Informe SP saiu pelas ruas para ver como está a situação das calçadas. Nessa rua, no bairro da Vila Mariana, além dos buracos e irregularidades no piso, a passagem dos pedestres é dificultada por um ponto de ônibus. Em outro trecho da mesma rua, o canteiro destinado à vegetação ocupa quase toda a calçada. E olha só esse outro trecho na Avenida Pirajussara, zona oeste de São Paulo. A vegetação ocupa toda a passagem para o pedestre. Eu fui lá na prefeitura, me informei do novo piso, da marcação que tem que ter para passagem de serviço. E aí, mãos à obra, a gente quebrou a calçada e colocou uma novinha e ficou bem bacana, assim. A gente está cuidando para ela ficar bonita ainda por bastante tempo. Porque hoje a gente idosa passa aqui, criança, gente que está esperando neném. Então, às vezes, encontra um buraco, cai, se machuca. Que vai pagar isso aí? Então, é por esse motivo que o prefeito fez uma coisa certa. Cada um conserta o seu lugar, para ter São Paulo melhor para nós. E está disponível para download no site da Prefeitura uma cartilha com orientações para quem vai construir ou reformar sua calçada. E o telefone 156 também atenderá denúncias de irregularidades e esclarecerá dúvidas dos cidadãos. Jaqueline Carmo para o Informe SP. Nós solicitamos entrevista com o gerente de calçadas Almari Pastorello e com o técnico da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras que pudesse falar sobre a legislação do passeio público, mas não fomos atendidos. O governo do estado de São Paulo informa que novo sistema de pedágio, chamado de ponto a ponto, vai ser usado para aplicar multas por excesso de velocidade nas rodovias. O governo do estado de São Paulo informa que o novo sistema de pedágios, chamado de ponto a ponto, vai ser usado para aplicar multas por excesso de velocidade nas rodovias. A ideia é que o sistema, que é eletrônico, monitore toda a extensão da rodovia em que for instalado, ao contrário dos radares atuais que são colocados em pontos fixos. Desta forma, ele registrará o tempo que os veículos levam de um portal de pedágio a outro e comparar com a média do limite de velocidade na estrada. Se os carros passarem pelo portal em tempo menor e for constatada a velocidade excessiva, haverá multa. O Partido Verde anunciará apoio à candidatura de José Serra à Prefeitura de São Paulo. O PV será o primeiro partido a aderir formalmente à campanha do ex-governador José Serra, pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo. O anúncio deverá ser feito nesta semana.
Segundo integrantes do partido, não há mais arestas políticas e a formalização da aliança depende apenas da conciliação da agenda de Serra com a dos presidentes municipal e nacional do PV, Carlos Camacho e José Luiz Pena. Bruna Veiga para o Informe SP. Segundo o levantamento divulgado na última quinta-feira pelo Sindicato da Habitação Secovia SP, o aluguel residencial na cidade de São Paulo registrou alta de 1,4% no mês de março. Nos últimos 12 meses, o aumento foi de 16,6%. Essa foi a maior alta registrada desde novembro de 2011, quando foram atingidos 1,7% nos valores de locação. Foram divulgadas na última terça-feira as datas dos mais concorridos vestibulares do país. Elas foram estabelecidas em conjunto para que os interessados possam participar dos principais processos seletivos. As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente através da internet a partir do mês de agosto, e as provas acontecem em novembro deste ano. O calendário completo pode ser acessado nos sites da Unicamp e FUVEST. Joias, dinheiro, eletrônicos e um carro foram roubados em um arrastão a um prédio residencial no bairro de Moema, zona sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, criminosos invadiram o edifício da Avenida Divino Salvador no início da manhã. Ainda não existem pistas dos suspeitos. O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste domingo em Votorantim, São Paulo. De acordo com os bombeiros, o cadáver estava na represa de Tupararanga, amarrado e com sinais de agressões. Os bombeiros buscavam pela vítima desde a noite de sábado, dia em que o policiamento encontrou uma moto próxima ao local. Uma equipe da perícia técnica deve analisar as causas da morte. Bancos como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil resolveram diminuir suas taxas de juros em até 88% para seus principais serviços bancários, incluindo cheque especial, financiamento de veículos, crédito pessoal e consignado. Os bancos oficiais anunciaram um conjunto de medidas para a redução dos juros para financiamento de bens e serviços de consumo para a pessoa física e pequenas e médias empresas. No dia 4 de abril, o Banco do Brasil anunciou providências para diminuir as taxas de juros das principais linhas de crédito, principalmente para eletrônicos e materiais de construção. Já a Caixa Econômica Federal anunciou um corte nos juros do cheque especial, no cartão de crédito e nos financiamentos consignados. Os bancos privados estudam a possibilidade de reduzir os juros, mas acreditam que ainda é necessária a redução de custos para que isso aconteça. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que até mesmo instituições privadas possuem margem suficiente para a redução de encargo. Jéssica Lopes para o Informe SP. A presidente Dilma Rousseff ainda afirmou que o Brasil precisa de taxas compatíveis com sua posição no mundo. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, conseguiu no dia 21 de março de 2012 a licença da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo para a construção dos mais de 7 quilômetros da linha 17 Ouro do metrô. O monotrilho terá carro sobre pneus e será movido a energia elétrica. Eles serão equipados com ar-condicionado e toda a tecnologia presente nos novos trens de São Paulo. O monotrilho ligará o aeroporto de Congonhas à estação Morumbi. A linha está prevista para operar em 2014. A linha 17 Ouro terá aproximadamente 18 quilômetros de extensão, com uma frota de 24 trens com capacidade para 400 passageiros. A demanda total prevista para o trecho é de 252 mil passageiros por dia. A nossa repórter está na frente do Hospital Sírio-Libanês com mais informações sobre o estado de saúde do presidente do Senado, José Sarney. Boa tarde, Isabela. Olá, Júlia. Olá, André. Boa tarde. Estamos ao vivo aqui do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde José Sarney continua internado. O presidente do Senado está hospitalizado desde o dia 13 de abril, devido ao entupimento de uma das artérias cardíacas. Ele passou por um cateterismo, seguido de angioplastia, e hoje, segundo o último boletim médico, saiu da UTI em direção à semi-intensiva. O estado de saúde dele é estável, mas ainda não há previsão de alta. Isabela Scarpellini para o Informe SP. Agora a previsão do tempo com Ana Carolina. Os paulistas devem continuar preparados para enfrentar chuva e frio. O tempo nesta terça-feira continua nublado e com possibilidade de chuva durante todo o dia na capital paulista. Na Baixada Santista, em Campinas e na região de Sorocaba, o dia permanece chuvoso. Em São José do Rio Preto, o sol aparece com muitas nuvens e pode ocorrer chuva a qualquer hora. Máxima de 17 graus em São Paulo e 19 em Sorocaba. Mínima de 11 em Campinas e 12 graus em Bauru. O rock and roll completa 60 anos e ganha uma exposição na Oca. O time de futebol do São Paulo perde a oportunidade da 12ª vitória consecutiva. A polêmica sobre a lei do aborto continua. Essas e mais notícias logo após o intervalo.
Uma boa dose de causa é necessária para abrigar no museu 6 décadas de rock and roll. Fotografias, documentários, shows, palestras, interatividade e uma seleção de objetos que ajudam a contar a história do gênero musical estão reunidos em Let's Rock, a exposição. Pensava que o rock é um gênero musical novo, está muito enganado. Aqui na Oca, a exposição Let's Rock distribuiu em 4 andares fotografias, objetos, roupas e instrumentos de músicos que marcaram os 60 anos desse estilo musical. No acervo, destaque para as fotografias de Bob Gruen, que retratou lendas do gênero, e os primeiros instrumentos de músicos como Paul McCartney e Igor Cavalera. Além disso, há uma galeria com capas famosas da revista Rolling Stone. O curador da exposição, o músico José Antônio Algodual, nos contou um pouco sobre a iniciativa da mostra no Brasil e fala da evolução desse estilo musical aqui no país e no resto do mundo. Então, Zé Antônio, a gente está aqui e eu queria saber de quem que foi a iniciativa para montar essa exposição, de onde que veio o acervo, como é que vocês montaram tudo isso e reuniram num lugar só? A iniciativa, a ideia da exposição é anterior à minha entrada como curador. O Rogério Effere, que é o proprietário da Hey Ho, que botou tudo isso de pé, ele conheceu um colecionador de memorabilia há mais ou menos 2 anos, que tinha intenção de expor. O Roger achou que o assunto era maior do que só um colecionador. Antes mesmo de ter o conteúdo, ele alugou a Oca já pensando em fazer uma coisa desse tamanho. Então a ideia que a gente teve é fazer uma coisa que fosse quase que uma imersão nesse mundo do rock, que na verdade vai além da música, né? Tem muita coisa associada. Leila e Alexandre, 2 visitantes da exposição, e eu queria saber como que o rock faz parte da vida de vocês, o que trouxe vocês para virem ver esse acervo todo, se passear por essa história do rock. Acho que o rock, para mim e para o Alexandre, faz parte de uma forma diferente. Eu sou tia dele, né? Então, a gente viveu momentos diferentes e está sendo bem legal na mostra que a gente está conseguindo identificar os meus momentos que eu vivi intensamente rock and roll e agora os momentos dele. A mostra fica aberta das 10 da manhã às 10 da noite até o dia 27 de maio. A entrada custa R$ 10 a meia e 20 a inteira. Felipe Fernandes para o jornal Informa SP. A Secretaria de Estado da Cultura confirmou a programação completa da Virada Cultural 2012. Os shows acontecerão entre as 18h30 do dia 5 de maio e as 18 do dia 6, no Parque Vitória Régia e no Teatro Municipal. A Virada Cultural Paulista traz 24 horas de espetáculos teatrais, dança, música, intervenções urbanas, cinema e exposições. A Festa de Rua da cidade de São Paulo é um evento gratuito que atrai milhões de pessoas durante 24 horas de programação cultural contínua. O atual presidente francês Nicolas Sarkozy reconheceu sua derrota nas eleições da França neste domingo para o socialista François Hollande. Sarkozy, alvo do descontentamento pelo crescimento do desemprego durante o mandato de 5 anos, afirmou ter toda a culpa pela derrota ao dizer que é um homem que aceita a responsabilidade. François Hollande assumirá a presidência da França no próximo dia 15 de maio. Cerca de 80 pequenos tremores atingiram o norte da Itália desde a madrugada de domingo. Com um forte terremoto de 6 graus de magnitude, matou 7 pessoas, feriu mais de 50 e deixou 3 mil desabrigados. As pessoas estão dormindo dentro de carros, em barracas e até mesmo ao relento, com medo de novos desabamentos. Nossa correspondente na Síria traz mais informações sobre os confrontos na região. Nessa segunda-feira, 15 pessoas morreram na Síria em atos de violência. Pelo menos 10 eram civis. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, as forças governamentais mataram pelo menos 9 civis e feriram outras dezenas na região de Rama. 5 soldados das tropas governamentais foram mortos na zona de Derá, apesar da presença no país de observadores enviados pela ONU. As autoridades sírias dizem que estão lutando contra grupos terroristas armados e que ainda estão autorizadas a responder em atos de agressão para manter a segurança, apesar de ter concordado com cessar-fogo. No último sábado, o governo sírio permitiu que uma equipe de monitores de cessar-fogo da Organização das Nações Unidas entrasse na cidade de Homs. Melina Bontempo para o Informa SP. No dia 13 de abril, a Coreia do Norte lançou um foguete de longo alcance com o suposto objetivo de colocar em órbita um satélite. O foguete norte-coreano caiu no mar 2 minutos após decolar. Segundo os Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, o lançamento encobria um teste com um míssil.
Apesar do fracasso, o jornal japonês Chonson Sinbu informou que a Coreia do Norte manterá seu programa espacial. A publicação diz que Pyongyang prepara o desenvolvimento de outro satélite e um foguete portador maior que o utilizado no lançamento da semana passada. O Supremo Tribunal Federal reconheceu nesta quinta-feira, por 8 votos a 2 e uma abstenção, o direito das mulheres de interromper a gravidez quando o feto sofrer anencefalia, ausência de parte do cérebro. Contudo, a discussão gerada pelo tema está longe de ter um fim. Não é mais crime o aborto de fetos anencéfalos com má formação no cérebro e do córtex, o que leva o bebê à morte logo após o parto. Foi essa a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Já é permitida a interrupção da gestação em casos de estupro ou claro risco à vida da mulher. A antecipação do parto de feto anencéfalo passa a ser voluntária e, caso a gestante manifeste o interesse em não prosseguir com a gestação, poderá solicitar serviço gratuito do Sistema Único de Saúde sem necessidade de autorização judicial. Para os demais tipos de aborto, a legislação brasileira estabelece pena de 1 a 3 anos de reclusão para a grávida que se submeter ao procedimento. Eu sou contra o aborto, a favor somente em casos de estupro ou de bebês anencéfalos. E eu acho que quando houver o caso do aborto, o pai também tem que ser punido, né? Não só a mãe, porque em muitos casos o aborto é induzido pelo parceiro. Eu sou a favor da lei, sim, já que eu acho que essa é uma decisão dos pais de poder dar uma chance a uma criança que as possibilidades de sobrevivência são muito pequenas, então acho que essa decisão tem que ser deles e não podem ser punidos por tomar essa decisão. Eu concordo com a lei, pois se o bebê é anencéfalo, ele não tem capacidade de sobreviver por dias ou quem sabe minutos, então assim fica mais justo. Tem muita gente que faz aborto aí sem nenhum tipo de higiene ou com um médico decente, né, fazendo o negócio. E eu acho que se for para reduzir o dano disso, ou seja, as pessoas vão fazer o aborto e vão fazer de uma maneira errada. Os profissionais de saúde também não estão sujeitos a processo por executar a prática. Segundo a médica Ana Cláudia Veiga Blanco, a decisão do STJ está de acordo com o que a maioria dos médicos pensam sobre o assunto. Segundo o relato do processo do Supremo Tribunal Federal, ministro Aurélio Mello, já foram concedidos 3.000 autorizações judiciais no país para a interrupção de gravidez de feto anencéfalo. Bruna Veiga para o Informe SP. Começou a funcionar no dia 30 o novo sistema de cadastro para a solicitação de vistos para os Estados Unidos. O pedido pode ser feito pela internet e os solicitantes receberão um número para monitorar o andamento. A taxa será de $160. Com a inauguração de 2 novos postos de atendimento que serão abertos no dia 7 de maio, a expectativa do consulado norte-americano em São Paulo é conseguir processar aproximadamente 2 milhões de vistos até 2013. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, André. Vamos começar falando do Santos. Então, o Santos comemorou no último dia 14 100 anos de existência, com direito a uma super festa na Vila Belmiro. Tiveram 2 jogos comemorativos, um com os atletas do clube e o segundo com a equipe principal que atua hoje em dia, contra 100 crianças que foram sorteadas para o evento.
Também o Santos apresentou seu novo uniforme, que é patrocinado pela Nike, e tem a cor azul turquesa, que representa o mar azul. E o Santos goleou o Catanduvense, não foi? Não fez mais que obrigação, né, André? É verdade. O jogo acabou em 5-0, com direito ao gol de placa do Paulo Henrique Ganso. E mudando de assunto, falando agora do Corinthians, o Corinthians ganhou da Ponte Preta por 2-1. Então, o Corinthians jogou no meio de semana pela Libertadores. Então, o Tite resolveu poupar os titulares e o jogo foi feito pelos reservas. O Corinthians acabou a primeira fase em primeiro lugar na competição. Mas por merecimento, na sua opinião, ou você acha que não? Foi merecido, porque o Corinthians foi o time que mais se mostrou regular e estável durante toda a competição. E coitado do São Paulo, que a maior parte do Campeonato Paulista ficou em primeiro lugar, na última rodada caiu. Então, São Paulo teve a chance de quebrar um recorde histórico de 12 vitórias consecutivas, mas perdeu para o Linense. Mas jogou bem contra o Linense ou jogou mal? O São Paulo apostou na posse de bola e na calma, mas o Linense ganhou na correria e levou a melhor. E o Palmeiras que tá naquela confusão, né? Porque a torcida brigou de novo com o Felipão. Felipão saiu do Pacaembu com um couro de burro depois de um empate por 2-2 diante do Comercial. Com detalhe, tinha 2 jogadores a mais. E o Comercial também tá lá embaixo, né? O Comercial é o lanterna. E falando da parte de baixo da tabela, a Barcelusa do ano passado, a Lusa caiu. Não dá para acreditar que é o mesmo time, né? Depois do ano passado ter sido tão aclamado, ter sido campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa caiu de novo. E como ficam os confrontos da próxima semana, da semana decisiva do Paulista? Semana que vem, o Corinthians joga de novo no Pacaembu com a Ponte Preta, o Palmeiras vai até Campinas pegar o Guarani, o Santos joga na Vila com o Mojimirim e o São Paulo joga com o Bragantino em casa. Obrigado, Júlia. Obrigada, semana que vem eu volto com os próximos resultados. E termina aqui a edição de hoje do Informe SP. Muito obrigado por sua audiência. Tenham todos uma boa tarde. Boa tarde.